Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade, sua anfitriã, e hoje eu tô aqui com uma convidada mais do que especial, uma pessoa super notável, notória nas redes sociais e que tem feito um trabalho muito bacana. Ela é fundadora e presidente da ONG Minha Criança Trans, é mãe de uma criança trans de 9 anos, é ativista pelos direitos trans e infanto-juvenis, responsável pelo Instagram Minha Criança Trans e autora de 2 livros, Minha Criança Trans, de 2020 e A Menina do Espelho, de 2023. Seja muito bem-vinda, Tamires Nunes. Olá! Um prazer ter você aqui com a gente. Que delícia, admiração por você, por todo o trabalho. Fiquei muito feliz com o convite. É um prazer estar aqui nessa oportunidade de conversa aqui, da gente troca. Eu que agradeço por ter aceitado o convite, né? Assim, rapidinho, né? Imagina. Foi bom que conseguimos ajustar a agenda, assim, né? E a Minha Criança Trans é a única ONG que a Bicha da Justiça se aproximou para poder a gente fazer uma parceria e fazer um trabalho em conjunto, justamente por conta da sinergia que eu vejo, né, dos propósitos e de como que a gente pode construir um futuro melhor quando a gente fala de pessoas LGBTQIAP+, mas principalmente com recorte, né, das crianças e dos adolescentes. Obrigada mesmo por ter topado. Imagina, por estar aberta aqui para poder falar sobre de tudo um pouco. Bora lá, olha lá, hein? Ai, vamos ter cortes. Não, sem cortes, aqui não tem cortes. Tô brincando. Mas vamos lá, vamos começar falando da Ágata, né? Eu acho que existe a Tamires, existe a Ágata, existe a Minha Criança Trans, mas acho que o ponto de partida vem da Ágata especificamente, né? E esses dias eu estava vendo o seu perfil e aí foi veiculado um vídeo que conta a história de como você projetou ter um menino na adolescência, né? Isso. Queria que você contasse um pouco essa história pra gente, assim, como que isso aconteceu? Eu nunca fui uma pessoa muito delicada. Ok. Tá, eu sou mais bocuda, mais grosseira, muito objetiva. Eu não sou uma menina muito meiga, nunca fui uma menina muito meiga. Mas eu sempre quis ser mãe. Falava, não vou passar dessa vida sem ser mãe. Então, desde pequenininha, sempre ser mãe. E aí, dentro dessa construção do quero ser mãe, eu falava assim, mas, gente, do jeito que eu sou, eu não vou criar uma menina. Coitada. Né? Assim, vai ser a menina mais bocuda, ela vai sofrer tudo que eu sofro, por ser bocuda, por não se permitir ficar dentro de paradigmas de que falam que menina tem que ter esse tipo de comportamento ou trabalhar nessa área. Então, eu falei, gente, resolvi minha vida, vou ser mãe de menino. Sim. Coloquei na minha cabeça. Jogou pro universo. Joguei pro universo. E quando eu tinha entre 14 e 17 anos, eu decidi o nome desse menino. Vai ser esse nome, eu vou ser mãe de um menino e tá resolvido. Então, eu vou ser mãe e vou ser mãe de um menino. Sim. E projetei isso pra mim. A melhor alternativa de maternidade é ser mãe de um moleque, porque é mais fácil de vestir. Eu também tive muito problema com machismo, em trabalho, em várias situações. Trabalhava num ambiente com muitos homens. Sim. Então, sofria muito machismo. Falava, pra que eu vou ter uma menina? Vou ter um moleque, vamos ter o patriarcado, vamos fomentar o patriarcado. Vamos fomentar o privilégio, né? Poxa, entre ter um filho privilegiado e um filho que vai sofrer, é um filho privilegiado. Sim. E também por uma questão de egoísmo, assim, daquela coisa, eu vou ser a princesa da casa, eu não vou ter que dividir meus brincos, minhas pulseiras, meus cremes, meu espaço, né? Porque quando eu me tornei mãe, o espaço eu falava assim, fiquem aí, eu vou pro salão de beleza. Justo. Era o meu espaço, era o meu canto, então eu imaginava que seria a vida perfeita. E aí, quando eu casei, eu falei pra ele, quantos filhos vierem até você me dar um filho homem? Okay. Ou no primeiro, se vier homem, a gente para, porque Deus me livre, vira uma menina. Sim. Aí a gente gospe pra cima, sai correndo, dá uma volta no mundo e ainda cai na testa. Exatamente. É sobre isso. E aí, você engravidou? Engravidei. Quantos anos de casado? Eu tinha 1 ano e pouquinho de casado. Foi planejado? Não, foi no susto. Foi no susto. E eu não podia... Segundo o médico, eu não podia ter filhos. Olha que interessante. Não podia ter filhos. E aí, até o 5º mês, ele ficava assim, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém, porque tem risco de perder. Então, era uma gravidez de risco, era uma gravidez muito delicada, tinha várias questões.
Então, eu fui contar pra minha família que eu tava grávida, eu tava de 5 meses já. Uhum. Então, pra eles, foi uma gravidez muito rápida, dos 5 aos 9. 4 meses de gravidez. Não foi 9 meses. Porque foi a hora que o médico virou pra mim e falou assim, agora, se nascer, a gente tenta salvar na UTI. Agora pode fazer enxoval, agora pode... Mas eu, mesmo o médico falando a todo tempo que eu podia perder, eu falava assim, cara, se eu conseguir engravidar, quando o médico falou que eu não engravidaria, esse neném é meu. Sim, Taca você já estava foda-se. muito convicta de que que ia vingar. De que ia vingar. Então, desde sempre eu fazia enxoval, eu só não contei pra ninguém porque eu tinha responsabilidade com a minha família. Sim. Mas fora isso, eu já tava comprando enxoval, já tava fazendo as coisas, já tava vivendo essa maternidade. E pintou o quarto de azul? Verde, cheio de selva, assim. Mas eu lembro quando eu tava no ultrassom e o médico virou pra mim e falou assim, ó, é menino. Uhum. Eu falei, graças a Deus. Eu só tenho um graças a Deus tão aliviada que o médico olhou assim, tipo... Nossa, você queria mesmo um menino, né? Eu falei, queria. Aí a Agatha nasceu, né? Nasceu. E aí a Agatha tem 9 anos, então ela nasceu em 2015. 2015. 1º de fevereiro de 2015, aquariana. Aquariana. Aquário em câncer e eu sou câncer em aquário. Eita, vocês se complementam demais, né? Impressionante. Era pra ser. Era pra ser. E aí veio todo aquele movimento, né? Primeiro filho e único. E quando que veio... quando você começa a se deparar com a transexualidade da Agatha? Primeiro eu queria fazer uma correção. Claro, por favor. Da gente não usar o termo transexualidade quando Perfeito. a gente fala de menor de 18 anos. Perfeito, Porque ótimo. ele é uma falsa cognata de ato sexual. Uhum. E é por isso que um dos xingamentos que eu mais recebo na internet é de pedófila. Sim, As pessoas falam que eu faço sexo com a minha filha ou que eu permito que alguém faça. sim. E essa palavra, ela foi realmente criada lá atrás, a palavra transexualidade, assim como homossexualidade, para marginalizar a população trans. Para dizer, você é o que você é só pelo seu ato sexual, só por Sim. prevaricação, só para ser pecaminoso. Então, assim, para crianças e adolescentes, eu recomendo que não use de forma alguma que use a gente trans ou transgênero, que vieram depois numa perspectiva de naturalizar essas existências, né, de trazer família, direitos, família para além de ato sexual, assim como a gente usa homoafetivo, né, para dizer que é relações afetivas, né? E, assim, para pessoas mais velhas, eu continuo achando que não é necessário esse termo. Esse Sim. termo, ele é pejorativo, se você pensar na construção dele. E ele foi feito dessa forma, né? Mas, mas para criança e adolescente, eu peço que a gente não utilize, porque Excelente. causa um prejuízo ao tema, né? Que é o que muitas pessoas confundem, sexualidade com identidade, e acabam falando que a criança trans ela é fruto de hipersexualização, que a mãe é pedófila, essas coisas absurdas que eu escuto nas redes sociais todos os dias. Então, para ficar bem claro, qual que é o termo correto? Trans ou transgênero. Muito bom. E aí, quando a gente está falando o equivalente à transexualidade, a gente está falando de Generidade. transgeneridade. Isso. Aprendi mais uma hoje, tá vendo? Desculpa fazer essa observação, Mas mas eu acho não, que ela é eu acho excelente. que é super importante. Que bom que eu dei a deixa. Foi tudo proposital. Mas, quando tinha 2 anos, eu comecei a ficar muito angustiada. Porque eu tinha mais 2 amigas que também não trabalhavam, eu não trabalhava. Eu me dediquei à maternidade integral. E a gente ia no parquinho quase todos os dias com os 2 meninos que tinham... Com os 3 meninos, né? Sim. Que tinham a mesma idade. Ok. A Agatha era de fevereiro e os 2 meninos de maio. E a Agatha tinha comportamentos que aqueles meninos não tinham. Uhum. Aqueles meninos reagiam a uma bola, a um carrinho, a uma lutinha, de uma forma que a minha criança não reagia. Sim. E aí isso começou a nascer uma angústia, mas por que não? Ao mesmo tempo que esses meninos não tinham o interesse pelo universo feminino que a minha criança tinha já aos 2 anos. Por tudo, o olho brilhava. E aí foi a primeira vez que eu fui numa psicóloga. Eu fui numa psicóloga recomendada, eu lembro que ela tinha uma parede cheia de diplomas. E eu falei, eu tô no lugar certo. Justo. Ela fez várias sessões, só com a criança, comigo com a criança, com o pai com a criança com a irmã. Fez várias, porque o pai da minha filha tem uma filha mais velha do primeiro casamento dele. E aí, depois de tudo isso, ela chega pra gente e fala, olha, o problema não tá na criança. Ele realmente não entende o papel masculino, ele fica muito dentro do papel feminino, mas a culpa não é dele. Aí ela olha pra mim e fala assim, mãe, são 10 horas da manhã, você tá de salto alto e maquiagem.
Que referência você vai dar pro teu filho? Você é vaidosa demais pra ser mãe de um menino. Ué. Pai, você trabalha demais. Com quem ele vai aprender a ser homem se você não ficar em casa? Se fosse assim, né? Os 5 milhões de crianças brasileiras que não têm pais registrados seriam todos trans. Mas ela deu essa recomendação pra gente. Que eu ficasse menos feminina, que o pai ficasse mais presente e que a gente desse cada vez mais estímulos Psicóloga. Isso, a masculinidade, que a gente reforçasse o masculino. Inclusive, uma indicação foi um cachorro. Olha, um cachorro macho dentro de casa, é mais um feromônio masculino. Isso lá em o cachorro não cumpriu a missão dele nem em 24 horas, eu vou ter que cuidar 16 anos do cachorro. Nem por 24 horas ele mudou alguma coisa, entendeu? Essa foi ótima. Você comprou um cachorro. Eu comprei macho. Eu fiz tudo, gente. É de uma ignorância, né? Fala a verdade. E a gente acredita. Sim. E a gente acredita, porque eu era só uma mãe de primeira viagem e ela era uma profissional com uma parede cheia de diplomas. Sim. Quem tava com razão? Entendeu? O lugar de fala e eu dela, passei né? por 2 anos. Eu sou uma pessoa perua mesmo. Vou reconhecer. Sou perua, gosto de brilho, gosto. Quanto mais cheguei, melhor. Tá brilhosa mesmo, viu, gente? Então, eu comecei a ser a mãe de calça jeans, rasteirinha. Eu cortei o cabelo muito curtinho. Então aqui, ó. Eu não tinha mais unhas compridas, coloridas, eu não usava mais brincão. E eu passei a ser uma mãe mais básica. A gente jogou fora tudo que era apropriado para uma criança de 2 anos, que eram coisas coloridas, e colocamos só Marvel e DC na nossa casa. Galinha Pitadinha vai embora e entra Michael Jackson, Beatles, heavy metal, tudo que uma criança menino pode ficar mais próximo. O pai tentou começar a vir mais cedo e trabalhar de casa para ficar mais presente. Eu me masculinizei e a gente viveu 2 anos de um inferno. E é muito engraçado, porque toda vez que a gente via que não estava dando certo esse reforçar o masculino, a gente não questionava que ela tinha errado com a gente. A gente falava, a gente não deve estar fazendo certo a recomendação dela. Talvez a gente comprou raça de cachorro errado, ou eu não tô sendo tão masculina quanto eu precisava ser, ou a gente não tá botando o desenho certo. A gente não conseguia se desvincular do que ela tinha, da profissional. A gente não conseguia falar que a profissional errou. Foi difícil eu falar, ela errou comigo. Sim. Foi difícil eu reconhecer que ela foi leviana com a minha família, que ela falou do que ela não sabia falar, que ela me orientou da forma mais errada possível. Foi difícil eu reconhecer isso. Mas, quando eu lancei meu livro, eu fiz uma bela dedicatória. Obrigada por ter me levado ao inferno. E deixei na mesa dela. Porque a gente é dessas. Justo. O mundo dá voltas, né, Demais. meu amor? Se você estiver me assistindo, um beijo. Espero que você tenha se especializado. Ou então, parado de atender Nessa famílias perspectiva, trans, né? Famílias Exatamente, trans. com essas questões de gênero. Porque talvez não seja o seu local realmente de... Pode falar, olha, não estou apta para atender. Não tem problema nenhum. Um profissional fala assim, não me sinto apto para atender. Não me sinto com a especialização técnica para atender, para recomendar nesse caso. Ou eu tenho inferências pessoais demais que vão atrapalhar o meu conceito, o meu encaminhamento do caso. Ela poderia ter sido honesta. Sim. Né? O problema é que ninguém acha que tem que se especializar para falar da transgeneridade de uma criança, porque todo mundo acha que vem da religião, todo mundo acha que sabe e que pode opinar. Sim. Mas não é uma questão de opinião. Sim. É uma questão de ciência. Exatamente. Isso é sobre isso, tá, gente? É uma questão de ciência. Talvez você não saiba, mas é uma questão de ciência. Mas vamos voltar lá, né? Nas recomendações equivocadas e até mesmo criminosas aí, referente à psicóloga, efetivamente. Como que foi a recepção da Agatha em relação a isso? Ela assim? odiava. Ela verbalizava. Não, assim, eu ia com ela para comprar o Batman. Aí ela queria a Batgirl. Aí eu falava que a Batgirl era mais cara. Porque a gente ia comprar o Batman. Aí ela chegava em casa, pegava a massinha e fazia o vestido no Batman. Eu falava, agora eu tenho Batgirl. Aí eu chegava, eu lembro de uma cena que me marcou muito. Eu falei assim, filho, eu levo a casa do Batman pra você. Eu vou parcelar em 1000 vezes, vou pagar um rim, eu levo a casa do Batman pra você. E ele com uma bonequinha desse tamanho, com uma pole, falou assim, mas eu só quero uma boneca. E aí, quem via de fora falava que a criança era ingrata. Poxa, mas você dá um mundo pra ele e ele nunca tá feliz, ele nunca gosta. Aí no aniversário, eu fui dar, no Natal, uma bicicleta. Mas era a bicicleta do Batman e ele queria uma bicicleta cor-de-rosa. E é óbvio que ele olhou e falou assim, Sim.
Né? Então, a criança foi demonstrando cada vez mais a sua insatisfação com o que a gente estava oportunizando. E deixando bem claro, não é isso que eu quero. Uhum. E aí, com um pouquinho mais de 3 anos, ele começou a verbalizar. Aí eu aprendi que no inferno tem uma portinha que é a área VIP. Só os bons entram lá. Ok. E aí ele começou a verbalizar. Mamãe, sabe o que é triste? Pô, eu tava fazendo jantar. Eu ia falar o quê? Que não pode comer sobremesa no jantar. Uma criança de 3 anos e meio. Biscoito, né? É triste que eu não nasci menina, né? Eu seria mais feliz se Deus me fizesse menina. 3 anos. Mamãe, me chama de filha só pra eu ser feliz hoje. Mamãe, eu tenho voz de menina. Não, meu amor, você tem voz de menino como um menino da sua idade. É que meninos da sua idade não têm voz grossa como o papai tem. Não, mamãe, escuta a minha voz. É voz de menina. Não, meu amor, a sua voz é igual de todos os meninos. Então, mãe, pra você ser feliz, eu tenho voz de menina. De menino. Pra eu ser feliz, eu tenho voz de menina. Ok. E aí, isso começou a me angustiar, porque assim, eu já não ia mais em loja de brinquedo com ele, porque era um escândalo. Eu já não ia comprar roupa com ele, porque era um escândalo. Eu já não ia porque ele se agarrava nos vestidos e não soltava. Eu já não ia comprar sapato com ele. Eu já não ia... eu estava evitando amigos que tinham filhas meninas e convidavam para ir na casa, porque eu falava, eu vou chegar lá, ele vai se atracar na boneca dessas meninas e vai todo mundo saber que eu não sei criar um filho homem. Eu tinha vergonha. Eu falava assim, todo mundo vai saber que eu não sei... Aí, em aniversário, que tinha aquelas fantasias, eu falava, pronto, a primeira coisa que ele pegava era um vestido. Eu falava, gente... E assim, eu vivia um cárcere privado. Sim. De gênero, onde eu era a carcereira. Uhum. E a criança estava presa. E aí, com 3 anos, 11 meses e 15 dias, ele olhou para mim. 3 anos, 11 meses e 15 dias. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Ele olhou para mim e falou assim, mamãe, eu posso morrer hoje para nascer uma menina amanhã? Uau, arrepio. E aí, a minha única reação foi falar assim, meu amor, a gente resolve tudo, só não morre. Porque se você morrer, eu morro. Uhum. Mas o que eu não sabia é que, de uma certa forma, ele morreu. Sim. O meu filho morreu. Uhum. Né? Ele não existe mais. E eu morri também junto, nesse Sim, processo. A sim. Tamires, mãe dele, não é a de hoje. Uhum. Né? Então, eu não sabia a dor que ia começar a vir. Mas, ainda assim, esse não foi meu gota d'água. Aí veio o aniversário de 4 anos, ele pediu uma festa de unicórnio, cor-de-rosa. Falei, gente, como que eu vou fazer uma festa para um menino de unicórnio? E os pais vão chegar lá, nunca mais vão ser convidados para nada. Não dá. Aí convenci ele a fazer uma festa do Mickey. Só que o que ele pensou? Que ia ter a Minnie. E eu sabia que ele pensou isso. E eu fui muito cretina. E eu combinei com a decoradora de não ter a Minnie. Ia ter só o Mickey. Então não tinha o Pateta, não tinha a Margarida, não tinha ninguém. Só tinha o Mickey. Porque eu não queria correr o risco de ter a Minnie. E aí, no buffet, tinha as fantasias. Eu falei, tira tudo. Mas não vai ficar nada. Ninguém vai brincar de fantasia hoje. Porque eu não quero passar vergonha. E aí, a hora que ele... E o buffet era assim, primeiro era a sala com a decoração e no fundo eram os brinquedos. A hora que ele entra, ele fala, mãe, cadê a Minnie? A Minnie foi viajar. E a Margarida? Foi viajar com a Minnie. É uma viagem das meninas. Essa festa não é minha. E ele não entra pra festa. Ele passou as 4 horas na frente da mesa, sentado no chão. Todo mundo perguntando, mas o que ele tem? Ai, sabe o que é? Ficou muito ansioso com a festa, não dormiu. Ai, deve ser virose, deve ser dente. Eu fui inventando, mas eu sabia o que tinha acontecido com ele ali. Sim. Ao ponto de eu ligar pra uma amiga minha que tinha uma loja de brinquedos e falar assim, pelo amor de Deus, manda entregar uma boneca aqui. Que ele abra um brinquedo que ele goste. Ali, quando eu fui tão desonesta com ele, eu fui desonesta. Uhum. E eu falo que eu ainda não me perdoei por isso. É uma das coisas que eu não me perdoei. Ok. Eu me perdoo cada dia mais, porque eu acho que eu fiz o que eu pude com a informação que eu tinha. Sim. Mas eu acho que eu joguei baixo. Sim. Eu dei um golpe baixo. Não custava nada até a minha nem lá. Uhum. Ali, eu falei, tem alguma coisa muito errada. Porque eu tenho 40 crianças brincando lá dentro. 35, 40 crianças brincando lá dentro. E a criança que eu mais amo, a criança por quem eu fiz tudo isso, tá aqui.
Sim. Querendo a Minnie. E aí você começa a se questionar, por que eu não vou dar a Minnie? Vale a pena eu negar a Minnie em prol das 40? Mas esse daqui é meu. É com esse que eu tenho que me preocupar. É essa vida que me importa. É essa vida que eu prometi lá na maternidade, quando nasceu, amar e respeitar sobre todas as coisas. Sim. Cuidar. E eu tô cuidando, afinal. E aí eu cheguei muito mal em casa. Eu cheguei muito mal em casa, me sentindo suja, me sentindo desonesta. Eu trapaceei na confiança que a criança me deu. Ele me pediu e eu trapaceei. Uhum. E eu não quero ser uma mãe trapaceira. E aí eu cheguei em casa e uma amiga minha, sabendo de tudo que estava acontecendo, ela me manda um artigo em inglês que fala de crianças trans. E fala que é possível entender o gênero a partir dos 2 anos de idade. Eu passei a noite lendo aquele artigo com o dicionário. E naquela noite eu falei, entendi. 2019, isso. 2019. Eu falei, eu tenho uma criança trans. Ali virou a chave. Foi dia 1º de fevereiro de 2019. Eu falei, ok, agora eu sei o que eu tenho. Porque muita gente falava assim, mas vai ser viado, vai ser gay. E eu falava, não é isso, gente. Não é disso que eu tô falando. É diferente, não é por quem ele gosta, não é disso que eu tô... Sabe, eu não sabia explicar, porque eu vinha de uma família muito conservadora, eu era uma pessoa de direita, muito conservadora, eu não tinha contato com a população LGBT na minha vida, na minha não tinha, no meu trabalho, na minha vida, não tinha referências, mas eu só sabia dizer que o meu instinto falava que não era um caso de uma criança gay, mas que era outra coisa. E a hora que eu li aquele artigo, eu falei, entendi o nome. Descobri o que é. Tá aqui. E aí, daquele dia em diante, a coisa mudou. Mudou como? Cheguei pra ele e falei, a partir de hoje, você usa a roupa que você quiser. Você brinca com o que você quiser. E eu vou sempre te amar. A gente vai dar um jeito. E ele olhou e falou assim, então posso botar o tutu da Mana? Eu falei, pode. E aí ele da Mana seria era uma saia de tutu. Ah, ok. E aí ele botou uma saia de tutu com a camiseta do o Homem América, Capitão América. E aí naquela saia de tutu eu sabia que ela não era uma fantasia. Sim. E doeu ver a saia de tutu. O meu filho morreu não dentro de um caixão. O meu filho morreu dentro de um vestido. O meu filho morreu dentro de laços, de purpurina, de brilho. Sim. Meu filho morreu para dar espaço à vida, à autenticidade, ao respeito. É bonito, mas dói. Ah, com certeza. E foi um processo de ir perdendo. Fui perdendo ele aos poucos, dia a dia. Ele também não foi, ela também não foi, virou a chave de um dia para o outro. Não, mas isso é uma questão de personalidade, né? Eu tenho 650 famílias na ONG. Eu acho que eu já devo ter acompanhado umas 300 transições. Ok. Já vi transição acontecer em 5 dias. Já vi transição demorar 1 ano para acontecer. Ok. Lá em casa foram 5 meses. 5 meses. Eu achei que foi rápido. Eu queria que fosse em 1 ano. Achei que ia esperar até dezembro, sabe? Sim, sim. Mas é o tempo da criança, da personalidade da criança. Tem crianças que são mais seguras e são mais atiradas. A minha criança nunca foi assim. Sempre foi uma criança mais reservada. Aquela criança que chega no ambiente, olha primeiro e depois se joga na piscina de bolinha. Sim. Tem criança que só chega dando voadora na piscina de bolinha, né? Sim. Mas então, interfere muito na personalidade. Ela é muito fofa. Ela é calma, serena. Irrita ela pra você ver. Ah, você vê a serenidade. As redes sociais enganam. Enganam pra caramba. Não, mas eu já vi a Agatha presencialmente. Não, ela fofa. é uma criança calma. Ela é calma, ela é quieta. tranquila. Ela não é uma criança que me deu muito trabalho, nunca, assim, sabe? É, claro, criança dá trabalho, Sim. ser mãe dá trabalho, mas ela é uma criança calma. Eu não posso falar disso, não. Então, foi um processo de 5 meses. Até que ela deu o ponto final do dia em que aconteceu, né? Ela chegou, foi no dia do meu aniversário, que, por sinal, é 28 de junho, que é o Dia Internacional LGBT. Justo. Tanta gente querendo ter nascido nesse dia. Justo eu. Justo você. E foi nesse dia que ela chegou lá em casa e falou, papai, já que a mamãe disse que não tem problema nenhum eu ser uma menina de pipi,
A partir de hoje, eu sou só menina e meu nome é Agatha. Agatha. Porque eu sou muito linda. E era muito bonitinha, porque ela era um cotoquinho de 4 anos. Alguém perguntava, qual que é o seu nome? Agatha, porque eu sou muito linda. Ela não entendia a Agatha. Entendi. Ela falava pausado, Agatha. Ok. E ela entendeu, quando a psicóloga dela leu o nome, ela entendeu Agatha. Porque eu sou muito linda. Mas foi ela que escolheu? Esse foi nos processos de dor também. Ok. Eu tentei falar alguns nomes pra ela e ela não gostava de nenhum, não se identificava com nenhum. E ela, numa sessão de terapia, numa psicóloga aí já boa, né, que sabia o que estava fazendo, ela pede, eu quero uma lista de nomes. E a psicóloga lê os nomes com ela. E ela gosta do Agatha. E a psicóloga, naquele dia, me manda uma mensagem. Se prepare. Ela escolheu o nome dela e ela tá tomando coragem para te comunicar. E eu falei assim, como assim me comunicar? Que história é essa? Se eu não concordar? Não tem você não concordar. Adoro o nome psicóloga. é dela. Eu falei, mas como assim? Ela falou, dê conta, procure sua rede de apoio. O nome é dela, lude com isso. seus problemas. Esse é um problema e ela falava, seu. você é adulta, busque tua rede de apoio, busque terapia, a criança só tem você. Então, o que você precisar, faça para você estar ali pela criança. Ok. E aí eu falei, mas como assim? Ela falou, não, ela escolheu e ela tá agora trabalhando a coragem de te contar. Porque ela sabe que não é o nome que você queria. E ela realmente me conta no dia do aniversário, do meu aniversário. Porque a gente ia fazer uma viagem. Esperta. Criança é esperta demais, gente. E foi uma dor, porque eu me senti roubada, mais uma vez. Okay. Porque se sente roubada. Porque se era pra eu ter uma menina, por que não veio logo uma menina? Por que eu então não pude parir essa menina, viver essa menina? Eu ia ter ficado chateada na gravidez, mas eu ia ter vivido essa menina. Agora eu não posso nem escolher o nome da minha filha. Entendeu? Então, assim, o que o mundo quer de mim? Uhum. Sabe? Você sente assim, porra, que puta sacanagem. Sim. Mas, né? E é muito isso. Mas eu respeitei. E é muito engraçado que no começo o pai dela falava pra mim assim, você tá fazendo careta. Quando eu falava, Agatha, não saía natural. E é muito importante a gente falar dessa não naturalidade. Não é natural. A gente não fala com cara de prazer de uma dia pra noite. Eu precisei ir na frente do espelho e treinar. Até não sair careta. E eu sou uma pessoa muito facial. Se eu estiver gostando de uma coisa, Sim. você vai ver. Se Expressiva. eu estiver não gostando, você vai ver que eu vou fazer uma cara de paisagem meio bunda. Porque eu ainda não consegui 100% paisagem. Eu não consegui treinar isso. E aí, ela... Eu tô falando palavrão, pode, né? Ah! Amor! É bicha da justiça. Você quer o então quê? Tá. E aí, eu treinei no espelho. Eu passei uma tarde treinando no espelho o nome dela. Pra engolir a seco aquele meu desconforto, a minha... Eu tava revoltada de ter que uma criança de 4 anos me dizer o nome que a minha filha ia ter. O problema é que a criança de 4 anos era a minha filha. E o nome era dela. Sim. Então, assim, racionalmente, ok. Mas emocionalmente, eu tava puta. Eu tava muito puta. Imagino. Tava muito puta. Assim, mal pergunte qual era o nome que você queria dar pra ela. Ah, eu queria Bela. Bela. Depois também eu queria... é a gata. Depois eu quis Isa. Depois eu quis Tereza, depois eu quis Bia. Eu queria nomes curtos, fáceis, para várias línguas, para várias coisas. Eu não tinha, assim, o nome que eu queria mesmo, era Maria Cecília. Ok. E Maria Cecília, ela rejeitou assim, mas No não demorou nível. um segundo. Não demorou um segundo. Não, é cafona. E aí depois eu quis Bela. Aí Bela, ela pensou, depois de uma semana ela falou não. Aí tentamos o Isa, mas assim, o Maria Cecília foi segundos que ela rejeitou. Os outros ela tentou e ela falava não. Aí ela tentava e falava não. E durante esse processo, vocês a chamavam de que forma? Amor. Amor, ok. Amor da mamãe. Então, desde o dia lá... Zero contato com o nome morto. Não, foi um processo. Eu perguntava, como é que você quer que a mamãe te chame hoje? Era um exercício diário. É pra mamãe te chamar de filho ou de filha hoje? E é muito engraçado porque a criança trans, o maior medo dela é perder o amor do pai e da mãe. Sim. Então É eles uma criança, fazem, gente, eles como fazem qualquer um outra. processo de testar a gente. Ela passava 4 dias de vestido e 1 dia de Batman.
Porque ela queria saber se no dia de Batman eu ia estar mais feliz, se eu ia levar ela num parque de diversão, se ela ia poder comer sobremesa no jantar, se a gente ia dar mais atenção pra ela. Então ela testava, gente, entre o feminino e o masculino, até ela se sentir segura de que o nosso amor não mudaria. Então é um processo também de segurança emocional, da gente dar essa segurança de que, ó, ou um ou outro, tanto faz, eu amo você. Ao mesmo tempo que a gente não tem essa certeza. Porque nesse processo em que eu precisava garantir pra ela que, independente de qualquer coisa, ela seria amada, o que eu mais chorava é porque eu não sabia como amá-la. A minha grande questão é: como você ama alguém que matou a pessoa que você mais amava? Sim. Como que você ama alguém que te tira do status social de mãe validada e mulher respeitada e te põe no lugar de maluca? Apontada, Sim. segregada, com pouquíssimos amigos, não convidada pra mais nada. Como você ama alguém que te causa tanta dor? Então eu tinha que garantir pra ela esse amor, mas eu não sabia essa resposta. Eu nesses 5 meses, eu chorava. Eu falava assim, eu não sei se eu consigo me aproximar dessa menina. E ao mesmo tempo que eu sentia que se eu amasse ela, eu ia trair meu filho. É uma coisa muito louca. Eu falava assim, vou trair a memória dele. E se eu gostar de brincar mais de boneca do que eu gostava de brincar com o Buzz Lightyear? E se eu gostar mais dessa maternidade do que eu gostei da maternidade que eu vivia antes? Que loucura. E estamos falando da mesma pessoa. E não é a mesma pessoa ao mesmo tempo. Pra mim, não foi. Tem famílias que lidam disso com uma coisa sequencial. Não diferenciam, né? Pra mim, não. Eu precisei diferenciar. Eu sou mãe do Bento, que morreu estando viva aos 4 anos, e sou mãe da Ágata, que nasceu estando viva aos 4 anos. Eu me considero uma mãe de 2 crianças. E os meus amores são amores diferentes. Eu não amo ela como eu amei ele. E vice-versa. Mas são tão intensos e importantes quanto. Mas são amores diferentes. A mãe do Bento, qual que é o meu grande problema? Haja terapia, hein? Haja terapia. Quando eu resolvi ter só um, porque eu não queria arriscar ter uma menina, todo mundo falava assim, quem tem um não tem nenhum. Ele vai casar e o marido vai pra casa da sogra. Então, quando ele nasceu, eu fiz uma promessa pra Nossa Senhora pra que ele casasse com uma mulher órfã. Gente, todo mundo ri, mas é sério, é uma promessa seríssima. Não, tudo bem, desculpa. Eu falo isso na maior seriedade, ninguém nunca me levou a sério, gente. Foi uma promessa seríssima que eu fiz. Ok, tudo bem. Porque esse era o meu maior problema, que eu fosse a avó mais legal do rolê. Entendi. Que os natais fossem na minha casa. Imagina que ia chegar uma mulher na vida do meu filho e ia tirar o Natal. Okay. Se fuder, não vai. Ela vai ser órfã, entendeu? E eu vou ser a mãe legal. Ok. Tudo bem, ok. Cada um faz a promessa que quer. Promessa não tem que ser avaliada. Não tem avaliação de mérito. Ok, justo. Nossa Senhora recebeu. Recebeu, okay. Amém. Não sei se falou amém, mas recebeu. Então esse era meu grande problema com o Bento. Era o grande problema da minha vida. Aonde ia ser o Natal? Ok. A minha filha não. E são problemas legítimos. Acho que isso precisa validar. Porque a gente acha graça, mas são problemas legítimos. Uma mãe que se dedica pro filho, ela quer, na velhice dela, que tenha um filho perto. Sim. Né? E era isso, uma maternidade romantizada, uma maternidade autoritária ao mesmo tempo, um amor autoritário de eu sei o que é melhor pra você, eu vou estar à sua frente, abrindo os teus caminhos pra você passar frouxo. Era essa a perspectiva que eu tinha. Sim. Então era um amor muito romântico, muito platônico, muito idealizado. A Ágata é meu amor visceral. Eu mudei da cabeça aos pés pela minha filha. Ideologia política frouxo. Fora quem eu sou, fora o que eu acredito, fora o que eu estudo, fora o que eu faço. Eu mudei minha vida por ela. Sim. Eu mato e morro pela minha filha. E mediante a estarmos num país tão transfóbico, e a expectativa de vida dela ser, né, uma questão de 35 anos, eu não tô mais nem aí onde ela vai passar o Natal. Eu só quero que ela passe o Natal. Sim. Se eu vou ver por videochamada, ou se eu vou dar um abraço nela no Natal, foda-se. Sim. Então, a mãe da Ágata não tem tempo para se preocupar com questões levianas. E eu acho isso cruel. Porque a maternidade fútil, ela é mais gostosa. Eu não posso ter uma maternidade fútil, porque todo dia eu tenho um relógio contando, você tem menos um dia para ela fazer 35.
E olha que louco, esse ano eu faço 35. E eu tô num looping de pensar, caralho, será que quando ela chegar aqui onde eu tô, eu consegui mudar alguma coisa? Será que eu vou ter conseguido ou a gente vai ter a sensação de que ela teve sorte? Uhum. Então, a mãe da Agatha é leoa. Sim. A mãe do Bento era passarinho. Põe no ninho, acolhe. Ao mesmo tempo que eu aprendi com a minha filha que eu não sei o que é melhor para ela. Sem escutar e sem conversar com ela, eu não sei. Você me perguntar o que é melhor para... Peraí, deixa eu conversar com ela. Ela vai me demonstrar, e claro, eu vou avaliar, porque eu também sou mãe, não é todas as decisões pautadas nela, Sim, mas assim, sim. ela vai me demonstrar o que é melhor para ela. Então, é uma paternidade de escuta, de cooperação. Ela é mais trabalhosa, ela é mais difícil, porque eu tenho que botar, eu tenho que me resguardar a minha insignificância. Eu não sou nada. Eu só sou alguém que estou ajudando ela a ser quem ela é. Mas eu, efetivamente, eu não sou nada. Eu só sou alguém que está ali. Suporte, apoio, acolhimento. Tentar ensinar o que é certo e errado, mas quem vai me dizer o que faz sentido ou não é ela. E haja processo terapêutico, né? Haja. Você faz todos os dias? Como é que é a regularidade? É todo dia? Uma vez por semana. Tô brincando. Muito bom, muito bom. E aí, ok, 4 anos, então, ela se projeta como Agatha. A gente tem ali a morte simbólica, né, do filho, e vem a filha. Como que é esse contexto social, assim? Como que foi? Ela tá com 9, então nós estamos falando de 5 anos de transição, né? Como foi lidar com isso morando em Curitiba, né? Ali, fora da rede de vizinhos, apoio. a gente entrava no elevador, o vizinho saía. Escolas negaram matrícula, buffet infantil negou festa. A gente teve tudo, só que naquela época eu não sabia que eu tinha direitos. Sim. Então eu não processei ninguém. Hoje, ai, tentem. Nem tentem. Eu estou de férias, mas os meus advogados não. Então, assim, a gente passou por muita coisa. Muita coisa. E é muito engraçado. Eu acho que o que mais faltou pra mim foi um abraço. Porque eu tava vivendo a perda, o luto de perder meu filho. Eu tava vivendo o rebaixamento social. E vou dizer rebaixamento porque de uma família validada para uma família excluída e segregada é um rebaixamento social. Eu estava revivendo um julgamento enquanto maternidade. Eu estava aprendendo o que era trans e eu não sabia. E eu cheguei a falar coisas bizarras nesse processo, porque eu era uma pessoa transfóbica. Todos nós. Né? Então, eu precisava aprender. E o caminhão andando e eu tentando trocar roda. Tudo ao mesmo tempo. E faltou alguém que me desse um abraço e falasse assim, calma. Vai dar certo. E eu não tinha garantia nenhuma, porque assim, quem era, na época, a referência de uma maternidade de uma criança de 4 anos de idade trans? 0 pessoas. 0 pessoas. Eu não tinha pra onde olhar. Pra saber que o que eu tava fazendo ia dar certo, eu não tinha pra quem olhar. Nem o Gustavinho, né? O Gustavinho veio depois. Veio depois. É verdade. Eu lembro quando eu acolhi o Rafael. Sim. Verdade. Veio depois. Não tinha referência. Não tinha. E aí veio a ONG. A ONG vem depois. Aí veio... Eu fui acusada de sequestro. Quase fui presa. Gente, foi uma situação bizarra. Eu vim pra São Paulo... Conta melhor essa história aí. Porque tem o decreto presidencial do nome social. Mas ele não estipula idade. E a gente tem alguns estados que os governadores limitaram a idade. Então, no Paraná, na época, não podia para menores de 18 anos. Porque o governador quis assim. Foda-se. Sim. Cagou pra gente. Então, eu não podia ter o nome social no RG. E aí, eu vim pra São Paulo de carro, visitar minha família, meu carro quebra. E eu tinha que voltar de ônibus. Chego na rodoviária, eu tenho uma menina e o documento de um menino. Sim. E como você prova que é a mesma criança? E o cara falou, não, você tá sequestrando essa criança. Chamou a polícia, chamou a assistente social, que queriam levar já minha filha. E aí, uma hora ele vira e fala assim, então prova que ela tem um pinto. Falei, mas aí é pedofilia, meu amor. Falei, pelo menos eu sei, isso eu sei. Você queria ver a genitália de uma criança? E foi um barraco de 1h30. Foi um barraco, uma gritaria. Eu não era ninguém, eu não era nada. Foi uma gritaria de 1h30 na rodoviária. E eles querendo me prender. Eu cheguei a ser algemada em um braço. Foi uma loucura.
Jura? Ela tinha 4 ainda? 4, 5? 4 anos. Ela tinha 4 anos ainda. e meio. E ela sem entender nada. E ela vendo tudo aquilo. gente. Foi horrível. Quando a gente consegue convencer e eu entro, o motorista vem na minha cabine e fala assim, olha, se tiver blitz da Polícia Rodoviária Federal, eu deixo você e essa aberração na estrada, porque eu não vou ser preso por sua culpa. E eu choro 8 horas de viagem. Aquele dia, eu entendi que o Brasil não tinha nada para minha filha. Que nenhuma rede LGBT, de mães, de caralho, a 4, falava da minha filha. Mas a minha filha existia e alguém precisava falar. Sim. E aí eu tava lendo um livro na volta, tava tentando me distrair com um livro, que vem a frase, se não eu, quem? Se não agora, quando? Sim. Propositivo. Cheguei pro pai dela e falei assim, acabou. Ele falou, acabou o quê? Eu falei, tô indo pro ativismo. Ele falou assim, você nunca foi ativista nem na juventude, só se for de shopping. Eu falei, então, eu vou aprender. Eu não sei como se faz esse negócio, mas eu vou aprender. A minha vida agora vai ser que eu nunca mais vou ser acusada de sequestro. Chega. Não dá mais. E aí eu comecei. Mas a ONG ainda não existia. Não existia. Eu comecei o ativismo mesmo, forte, né, em 2020. E a ONG se formou em novembro de 2022. Ela começou a atuar em 2023. Ok. Então, a ONG ela é uma recente, consequência da minha atuação como indivíduo, como uma mãe revoltada. Sim. E é muito engraçado. Aqueles que me odeiam hoje não prestaram atenção em mim lá no passado. porque eu acho que todo mundo olhava e falava assim, essa daí não vai chegar em lugar nenhum. É só uma mãe maluca falando aqui no conselho. Ah, mas eu olhava só e eu uma tinha mãe, certeza que você ia só uma chegar. mãe. Acho que as pessoas não imaginaram onde que eu ia me enfiar. Não, eu tenho certeza que eu já olhava e falava, isso aí vai longe. E aí eu começo, aí eu tava dentro de uma rede de mães e eu peço autorização, olha, porque o que aconteceu? Eu tinha uma criança de 4 anos, aí eu fui colocada num grupo de WhatsApp de mães de trans adultos. E eles estavam falando de cinta caralho. E eu querendo falar do biquíni, da professora. Eu tinha uma criança de 4 anos, eu não queria pensar nisso, em cinta caralho, em emprego. Era muita ansiedade, eram ansiedades diferentes. E aí eu peço para essa rede, olha, podemos fazer um grupo para crianças trans? Então tem um grupo de mães de adultos e tem um grupo de crianças. E essa rede fala para mim que não, que é contra a política da rede. E aí eu falo, então tá bom. Eu saio dessa rede. E em outubro de 2020 eu começo um grupo de WhatsApp com 5 famílias. Que me procuravam no Instagram e nananã. Hoje nós somos mais de 650. Sim. Acho que lá atrás eles deviam ter repensado o meu pedido. E aí eu falo, gente, porque são necessidades diferentes. São vivências diferentes, né? São pautas totalmente distintas. E se a gente ficar pensando na vida adulta, a gente fica numa ansiedade muito grande e a gente não consegue ajudar os nossos filhos no presente. Então, uma criança tem demandas específicas, um adolescente já tem outros tipos de demanda, que são diferentes da demanda do adulto. Por exemplo, a família que um filho transiciona na infância apanha muito mais, a mãe apanha muito mais do que um filho adulto, porque o filho adulto é ele que vai apanhar. Agora, quando a criança, a gente é maternidade escudo. Óbvio que uma mãe de adulto trans também apanha, mas não como uma mãe de criança. Eu recebi o conselho tutelar mais de 10 vezes, por acusações anônimas de pedofilia, de maus tratos. Sim. Sou brother do conselho tutelar, gente, amigos. Café e bolo tá sempre disponível, gente. Como é que chama aquele negócio? Do carimbinho, do passaporte da alegria. Carimbinho, 10 selos já ganhou o próximo Já de ganhei graça. um Tupperware. Gente, nós estamos brincando, mas é coisa séria. É seríssimo. É porque é melhor rir do que chorar, gente. Exatamente, né? Mas, então a gente é o escudo. É a gente que toma a trombada. Sim. O vizinho vem xingar na tua cara, o parente vem falar pra você. E tá certo, tem que ser isso, porque a nossa função é proteger a criança. É proteger o adolescente. Sim. Então, ok, a gente vai ter que apanhar por eles. E tudo bem. Então, tem especificidades diferentes. E aí, eu crio esse movimento de criança e adolescente. Entendendo que as nossas demandas tem demandas específicas. Ok, perfeito. E vem o livro, né? Tem. Primeiro livro é de 2020, bem nesse movimento. Foi a pandemia, foi junho de 2020. Na verdade, eu comecei a escrever ele em março, eu escrevi ele em 40 dias. Eu vomitei esse livro. Começa a pandemia... Foi uma forma também de você realmente pôr pra fora. Eu escrevi ele em 40 dias.
Aí passou pelo editor, revisor, tudo. E aí ninguém quis financiar meu livro. Nenhuma editora, não com esse nome, não com esse capítulo, não com isso. Aí eu pego o empréstimo pessoal, acreditando. Escutando da minha família, olha, não faz mais que 5, porque senão a gente vai ter que comprar. Olha, é um romance, você precisa ter mesmo quase 300 páginas. Olha, sabe? Assim. Você é escritora. Você é dona de casa, se enxerga. E todo mundo fazia piadinha quando eu falava, gente, eu vou escrever um livro. E aí eu vomito. Eu vomito esse livro. E aí eu não achei nenhuma editora, e pego o empréstimo, faço 100 e abro um Instagram para vender o livro. Então, o Instagram começa lá em 2020, e em 3 de junho de 2020, não aparecia a minha cara. Era um Instagram basicamente só para vender o livro. Só by the way, gente, foram mais de 4.500 cópias vendidas só no direct do Instagram, tá? Você só precisava só de se fazer mais 6, 7, 4.500? Só no direct do Instagram. Massa demais. Quantas tiragens? Já deu umas 15 tiragens. 15 que eu vou fazendo de pouquinho, 200, 100, sim. E vai fazendo. Sim. E aí, foi que... Aí eu comecei a participar de muita live, época da pandemia, isso, aquilo, outro. Aí começaram a pedir que eu aparecesse, aí eu comecei a aparecer. Mas eu ainda sentia muito medo de aparecer e contar da minha vida pessoal. Porque aí eu falava assim, não, eu tenho que manter só a pauta. Então eu só parecia muito séria, muito... Só falava disso e nanã. E aí eu fui aprendendo a lidar com o Instagram, fui aprendendo a lidar com os seguidores, saber que eu posso fazer uma brincadeira nos stories, isso não deslegitimiza o trabalho sério que eu faço. Sim. E aí a Agatha não aparecia. A Agatha não apareceu no Instagram até bastante. 2022. Foram 2 anos sem ela. Ela aparecia meio de lado, tudo. Só que o que aconteceu? De costas. Eu fui participar de um programa de TV e a apresentadora me pergunta, a Agatha tinha 6 anos. Mas ela tem pelos? Como que ela é? Não aparecia... E aí eu começo a perceber, por algumas perguntas de caixinha de pergunta, que as pessoas começaram a ter uma visão aberracionista da minha filha. Sim. Tipo, sabe, a rainha Elizabeth fazia cocô? Sim. Como é a imagem de uma criança trans? Sim. E aí eu paro, sento, avalio e falo assim, cara, ela tem que começar a aparecer. Pra todo mundo ver que ela é uma criança como qualquer outra criança. Então, ela vai aparecer jogando amarelinha. Então, eu filtro o momento que ela aparece. Quando eu tô militando, quando eu tô revoltada, ela não aparece. Mas, sim, ela aparecer fazendo lição de casa foi uma forma de eu falar, gente, uma criança trans é uma criança como qualquer outra. Amada, respeitada e protegida, ela se desenvolve como qualquer outra criança se desenvolve. Só depende de nós. Quem faz a merda somos nós com essa criança. Sim. Que atrapalha e caga a vida dela somos nós. Porque se a gente amar, proteger e acolher, vai. Então, aí, em outubro de 2022, ela começa a aparecer. E aí, vamos resolvendo essa interação de imagem e tudo. E foi começando. Foi assim, tentativa e erro. Nada planejado, foi indo. Foi percebendo como que acontecia. E ela tem alguma dimensão, quando ela aparece, por exemplo... nas redes sociais, ela tem alguma dimensão sobre o que isso significa? Ou não? Isso é muito novo ainda para poder... Até o ano passado, eu acho que ela não entendia muito bem o que a mamãe fazia. Ok. Até porque, primeiro, eu fui subindo o telhado, né? Primeiro, a mamãe trabalha com mamães. Ok. Então, na cabecinha dela, eu ensinava mamães a trocar fraldas de bebês. Ok. Porque se eu explicar o que eu faço, eu vou ter que explicar o que é transfobia. Isso. E eu não quero gerar uma ansiedade nela. Isso. Depois a mamãe fala com mamães de trans, mas é porque a gente fica trocando figurinha. E aí, o ano passado, ela foi para Washington com a gente. E ela participou das reuniões, ela estava lá, ela viu as falas. Claro, nenhuma fala que não fosse apropriada para a idade dela, né? Tudo foi muito bem conduzido para ela poder participar de tudo. E aí, eu lembro que a gente estava... Até posso te mandar a imagem para você botar aqui. A gente estava numa reunião e tinha uma lousa. E ela pega as canetinhas e começa a desenhar na lousa. Crianças trans existem, quem não vê é burro. Uhum. E ela escreve... E a gente numa reunião com um representante de uma rede importante, né? Falando de crianças trans e tal. E ela faz esse desenho. E todo mundo para e olha. E aí ela entendeu o que a mamãe fazia. A mamãe falava que ela existe. Que outras tantas crianças existem.
Aí eu acho que ela vai tomando um pouquinho mais de consciência. Mas ainda dentro de um lúdico muito grande. Eu não falo, por exemplo, as ameaças de morte que eu recebo, eu não conto pra ela. Essa questão da expectativa de vida eu nunca contei pra ela. Então tem coisas que ela não precisa saber. Isso fica comigo. Sim. Não vai adiantar em nada na vida dela agora ela saber disso. Sim, sim. Mas assim, sob o ponto de vista prático, escola, a rede que ela tem ali, que não é dentro da ONG, né? Porque quando você vê, por exemplo, nas passeatas lá, o ano passado, né, na própria parada do orgulho, em que as crianças estavam ali interagindo e tudo mais. Não sendo dentro dessa rede da ONG. Como é a vida da Agatha? Ela absorve, ela tem contato com esse tipo de preconceito que não seja não velado? Porque o não velado tem. Ela tem essa consciência de que existe... Não. Não ela tem. não tem consciência. Ela sofre o preconceito, ela não entende por quê. Okay. Quando ela tinha 7 anos, ela estava numa escola lá em Curitiba e a mãe fez uma festa de Halloween. E convidou todas as crianças, menos a minha filha. E aí ela perguntou pra amiguinha, por que eu não fui convidada? E a amiguinha virou pra ela e falou, porque minha mãe não gosta do tipo de criança que você é. Ok. E ela não entendeu. Ela chegou pra mim e falou assim, mãe, que tipo de criança que eu sou? E ela chorava. Sim. Mãe, eu não bato em ninguém. Mas, mãe, eu nunca briguei com ela. E ela chorava. E ela chorava. E ela chorava inconformada porque ela estava tentando entender que tipo de criança que ela era. Porque pra ela é tão natural ser trans. Pra ela é tudo tão... faz tão parte dela. Ela tem orgulho da bandeira. Ela tem brocha. Às vezes ela sai. Ela tem pulseirinha da bandeira trans. Isso é parte dela. É quem ela é. Assim como uma criança preta, né, tem orgulho da matriz africana e da sua história, minha filha tem orgulho de quem ela é, da comunidade que ela participa. E aí, ela questionava, mãe, que tipo de criança que eu sou? E eu vou ser sincera, eu não tive coragem de contar. Sim. Sim. Você respondeu o quê? Eu falei que eu não... Falei que ela era a criança mais amada do mundo pra mim. Que ela era a criança mais linda. E que eu não sabia que tipo de criança que aquela mãe estava querendo dizer, mas eu sabia que tipo de mãe aquela mãe era. Que era uma mãe preconceituosa, que era uma mãe ruim, porque uma pessoa que faz isso é ruim do coração. Sim. Eu joguei a responsabilidade na mãe, que é onde tá. Onde tá a culpa? A culpa não é tua, a culpa é dela. Eu não sei que tipo de criança ela tá falando que você... Porque pra mim, você é uma criança maravilhosa. Mas eu sei que tipo de mãe ela é. E eu vou te nomear o tipo de mãe que ela é. E foi isso que eu fiz. Sempre jogando a responsabilidade em quem tem a responsabilidade, não nela. Sim. Mas eu não tive coragem. Então, assim, ela sofre alguns preconceitos e ela não entende ainda muito bem. Ela não tem a malícia. Porque pra ela é tão normal ser trans. Sim, que ela não natural. Tem. Faz parte dela. Desde que ela tem consciência, ela é trans. E ela cada vez lembra menos de outras vivências, da outra vivência, né? Porque vai apagando. Ela sabe que ela já foi um menino, mas assim, dizer que ela tem recordações muito concretas, eu acho que já não mais, não tanto, porque ela tá ficando mais velha. A gente não lembra dos 3 anos de idade. Você lembra? Eu não lembro. Não. Acho que a minha primeira memória eu tinha 6. Olhando assim, né? Enfim. Interessante. E aí veio o segundo livro. Que contexto veio o segundo livro? Um sonho. Todo mundo me falava que precisava de um livro para crianças. A gente precisa de um livro para crianças, precisa de um livro para as crianças, de como contar para as crianças que existem crianças trans, precisa naturalizar essa papo. E eu não queria escrever um livro que fosse a Agatha, a personagem. Falei, não, eu não... O meu livro, Minha Criança Trans, Relato de Mamãe Eu Descobri que o Amor Não Tem Gênero, fala sobre a minha maternidade, fala sobre mim. O dia que ela quiser falar dos sentimentos dela, ela escreve o livro dela. Eu não tenho o direito de falar o que ela sente. Eu tenho o direito de falar o que eu senti perto do que ela me mostrava. E eu não queria fazer um livro infantil dela, porque eu também não me sentia nesse direito. E eu tava um dia dormindo, e eu sonho com a história do Theo. Do Theo que se via no espelho Nina. Sim. E eu acordo 3 horas da manhã e eu escrevo o livro. Pá. Uma sentada também, né? Numa sentada. Era 8 horas da manhã, o livro tava pronto. 5 horas de escrita. 5 horas de escrita. 8 horas da manhã, o livro tava pronto. Aí eu fui lógico, aí você faz a perfumaria, coloca um negocinho aqui, um negocinho ali. Mas a história do Theo e da Nina me veio num sonho. Eu falei, ok. Eu sempre tive essa coisa de mensagens de Deus, enfim, do universo. E eu, quando venho, eu acolho. Falo, é isso? Então, beleza, vamos lá. Legal. E aí o propósito é explicar para crianças que e adolescentes que crianças trans existem.
É naturalizar, né? Para que essas crianças normatizem. Então, elas vão ter o livrinho mostrando o elefantinho, vão ter o livrinho mostrando o certo e o errado, e vão ter o livrinho mostrando criança trans. Poxa, é um livrinho normal. Sim. É a história do Theo, Sim. que sente no coração que só pode ser feliz se for Nina, conta pra mamãe, e a Nina vem, é uma menina linda. E que legal que a Nina vem, né? Então, é uma história bonita. Mas a Agatha aparece, ela é a última cena, ela aparece dando um abraço na Nina. Ai, que Então, eu faço uma massa. homenagem à minha filha, mas não é a história dela. Não é a história dela. Não. Muito bom. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição do podcast os links para aquisição. Direct do Instagram. Só. Direct do Instagram. Então, vai ter o Instagram, né, dela aqui para poder vocês conseguirem adquirir os 2 livros e, enfim, ter acesso aí a essa informação de uma forma mais fácil. Eu acho que a gente precisa naturalizar esse papo. A gente fica muito constrangido. Sabe que hoje eu estava num evento de maternidade e eu fico meio constrangida quando eu estou em locais fora LGBT. Eu sei Porque como é que é. eu sou uma bomba, né? E aí, muito engraçado, só tinha influencers de maternidade falando, não, eu falo de filho assim, eu falo de filho assim, meu filho é transplantado. Do que você fala? Eu parei. Por 30 segundos, eu falei assim, caramba, agora eu explodo tudo ou vão me acolher, não sei. Eu falo de maternidade de criança trans. Silêncio. Pareceu que alguém morreu ou soltou um pum, sabe? Sim. Então, eu fico meio constrangida, meio envergonhada. É muito engraçado o que o outro faz, né? O que o preconceito do outro, que o silenciamento do outro, que o olhar do outro faz eu ter vergonha do meu trabalho, da minha maternidade. E não é que eu tenho vergonha. É porque eu nunca sei como eu vou ser recebida em ambientes fora LGBT. Eu sempre fico acuada, assim. Tá, e se eu contar? Ou, por exemplo, se eu vou conhecer amigos novos. Qual que é o seu Instagram? E não tem privado, né? Só tem a minha criança trans. Porque é meu perfil particular. A ONG tem o Sim, da ONG. Esse perfil sim. Minha Criança Trans, ele é do meu livro. Ele é meu. Sim. Eu paro e falo assim, e agora? Eu conto ou não conto? Vou perder o amigo? Ou eu vou arriscar? Tem vezes que eu opto em não contar e não tenho Instagram. Meu Instagram é só de trabalho, é coisa chata. Imagina, gente, é super legal. Me sigam. Exatamente. Mas às vezes, o preconceito do outro nos constrange. Nos faz dizer que aquele ambiente não é nós. Eu ainda posso dizer, eu trabalho com maternidade, eu falo de maternidade, eu luto pelo direito da maternidade atípica, mas eu não me sinto no direito de ocupar espaços maternos. Por quê? Porque a minha maternidade constrange as outras. Porque eu sinto que eu deixo o outro incomodado. Que a existência da minha família incomoda o outro. E apesar de eu ser forte o suficiente para falar assim, foda-se, não tô nem aí, de uma certa forma, em algum lugar, isso me constrange. Então, hoje, por exemplo, eu tava no evento, eu fiquei quieta. E se eu fosse uma outra maternidade, eu sou uma pessoa super expansiva. Eu ia chegar cumprimentando, gente, do que você fala? Isso aqui tá aqui, vamos trocar o Instagram. E todo mundo tocando o Instagram, e todo mundo se falando. E eu era a única que não estava me movimentando nessa perspectiva. Eu estava no canto. Deviam ter olhado pra mim e falar, nossa, essa ideia é antipática, né? Sim. Mas é porque eu não sabia quem eram aquelas mulheres. E podia ter alguém ali com uma ideologia que, infelizmente, hoje a gente tem muita gente que tem uma ideologia que fala que a minha filha não existe, que ela é fruto de uma mãe disfuncional, de uma aberração de Deus, de uma mãe disfuncional, né? Então, assim, eu penso, vale a pena arriscar nesse ambiente? Então, assim, eu ainda me sinto mais confortável em existir em ambientes LGBT do que em ambientes de infância, do que em ambientes de maternos. Porque eu ainda sinto que talvez eu não seja tão bem acolhida. E, realmente, a hora que eu falei, criou-se um silêncio. 2 deram um sorriso, 3 silenciaram. Fiz 2-3. Tá perdendo aí. Podia ser 7-1. Tamo no lucro ainda. Tava no lucro. Numa briga dá pra tentar alguma coisa. Ai, Tamires, você é ótima. Eu adoro seu senso de humor, né? Porque eu acho que é muito isso, assim. Acho que a pancada é tão grande, gente. Acho que vocês não têm ideia. A pancada é tão grande que você tem que rir.
para poder ser uma válvula de escape mesmo, né? E senão a gente enlouquece. Não, senão eu vou fazer o quê? Se eu não rir, se eu não tiver um pouquinho de esperança, Sim. cara, fica muito difícil. Por falar em esperança e já caminhando, né, pros finalmente. Já? Não, gente, vamos duplicar esse horário. Vai, parte 1, parte 2. Peçam aí, ó. Quero parte 2. Pois é, a gente chama de novo, né? Sem problema nenhum. Falando sobre esperanças, quais são os próximos passos de Thamires? Thamires alcança. Tem algumas coisas aí em vista. Ah, não vem falar que não pode falar, porque a gente é curioso! A gente é curioso! O que eu posso te dizer é que eu tenho tomado consciência que eu, sem planejar, e realmente... As pessoas me perguntam, como que você saiu de uma mãe, dona de casa, que só cozinhava, e se tornou referência nacional? Eu falo, não sei. Se você perguntar... Eu nunca sentei e planejei, eu quero chegar lá. Eu só não queria mais ser acusada de sequestro. Sim. E aí, no dia seguinte, eu só não queria que outra coisa acontecesse. Só no dia seguinte, eu só não queria que uma escola pudesse barrar. Eu só fui não querendo. E me opondo contra o sistema. Eu me joguei nesse precipício, né? E torci todos os dias pra eu não me afogar. Não me afoguei. Engasguei muito. Mas foi. Eu tenho tomado consciência de que eu tenho sido e tenho me tornado um projeto político. Uma consciência Sim. política, um entendimento político. Uhum. Aonde isso vai me levar? E é muito engraçado. Eu falo, gente, eu não sou política. As pessoas olham pra mim e falam, claro que você é política. Você tá lá, você tá brigando, você tá fazendo, você tá processando, você tá... Sim, tudo você isso já é um política, corpo você já é um corpo político, né? Aonde esse corpo político vai me levar, eu vou te dizer que é a primeira vez que eu tô sentando e pensando. Ok. É a primeira vez que eu tô sentando e falando assim, né? Sinto que o corpo político que está lá me representa e vai conseguir lutar por mim ou não, eu vou precisar chegar junto. Uhum. Ainda há uma avaliação. Para esse ano, nada, mas para futuros... ainda há uma avaliação. Então, eu tenho tentado entender essa questão política, tentado entender como eu atuo nessa política, se estar só enquanto ONG vai ser o suficiente, porque a gente não é uma sociedade preparada ainda para investir na pauta trans, nem para investir na pauta de crianças e adolescentes trans. Muito menos. A gente não tem um investimento político, um investimento de empresa, a gente não tem nada. Então, só enquanto ONG eu vou conseguir mudar esses 35 ou eu vou precisar ir para o front de outra forma? Sim. Isso é a grande pergunta da Thamires. Fora isso, o meu pensamento é continuar sendo apoio, continuar sendo... Eu gosto muito quando as mães chegam para mim em atendimento, que eu faço atendimento individualizado, elas falam assim, eu quero chegar onde você está. Eu quero chegar e ficar tão bem com a sua filha, com a minha filha, como você está ficando com a sua. E amar como você está amando, e conseguir superar. Eu falo, cara, mas para eu chegar aqui, eu destruí. Então, eu gosto de sentir que eu sou uma luz no final do túnel, que eu sou aquela mãe que eu procurei lá atrás. E que hoje eu sou essa mãe que a pessoa fala assim, tá aqui, vai dar certo, vai ser possível. Então, continuar tentando produzir um conteúdo que eu possa falar, que eu possa trazer, que eu possa brigar por essa maternidade, pelas minhas crianças e adolescentes. E estruturar a ONG, né? Para que ela consiga fazer um movimento importante aí na nossa sociedade de construção de uma política pública. Gente, para quem não sabe, o nosso Estado fala, tratai os desiguais com as devidas desigualdades. Uma criança trans tem especificidades que precisam ser vistas, nomeadas, entendidas, na devida proporção das suas desigualdades. E ela precisa ser protegida nessas especificidades. E a gente não tem. A gente tem uma omissão do governo nisso. Então, que a ONG consiga, para além de acolher as famílias, também se impor perante ao Estado para exigir que essas especificidades sejam protegidas, que essa infância seja protegida. Infância é prioridade absoluta nesse país. Sim. Né? Sem sombra de dúvidas. Tá bom pra você? Tá. Tá bom pra você? Tá bom pra você? Eu tô descobrindo ainda. Todo dia. Olha só, Thamires, você trouxe uma coisa bem interessante, né, em relação a essa trajetória. A gente fala muito sobre a história da Ágata, porque realmente é o ponto de partida, né, de onde você chegou nesse momento. E é claro que, como uma criança trans, ela teve
dores e sofrimentos, e você também teve dores e sofrimentos dentro desse processo. Mas olhando assim para a trajetória, qual é a lembrança, qual situação da trajetória entre vocês duas que você olha e fala assim, esse momento aqui é um momento que vai ficar para a história por uma perspectiva positiva e não negativa? Foi o dia que eu tive certeza que eu estava no caminho certo. Porque as pessoas jogam muito, né? Você tá errada, você não sabe o que você tá falando, você não sabe o que você tá fazendo. E aí teve um dia que eu tinha escutado isso de pessoas que eu gostava muito. E eu tava chorando demais, eu tava sentada na minha escrevinha no meu quarto, chorando e falando assim, Senhor, será que eu tô errada? Será que eu tenho que voltar a reforçar o masculino? E eu chorava. E eu escuto um barulho estranho, vindo do quarto dela. E é a minha filha, sentada na cama, cantarolando com uma boneca. Meu filho nunca cantarolou. Porque cantarolar é um estado de paz de espírito, né? Sim. É um estado de felicidade. Sim. Ali, eu tive a minha resposta. Ali eu falei assim, quantos olhos dela brilharem, eu sigo. Eu nunca mais vou questionar se estou no caminho certo. Eu nunca mais vou questionar quem ela é, enquanto os olhos dela brilharem por ela existir dessa forma. Eu nunca mais vou questionar, reverter a situação, se ela não me falar que quer. Eu nunca mais vou questionar a minha filha, porque os olhos dela estão brilhando. Aquele dia eu tive certeza de que eu não precisaria mais questioná-la. E acho que foi um momento de cumplicidade, assim, porque ela sabe que ela pode me falar. Eu já perguntei, filha, você quer voltar a ser menino? Ela virou pra mim e falou assim, credo, mãe, os meninos são nojentos. Então. Desde os 9 anos dela, né? E então, é isso, assim, eu acho que enquanto os olhos dela brilharem, por ela lá estarei, sempre. Que bom. Você sabe por que chama pó de bicha? Por quê? Não sabe? Tem que tentar, Tamires. Pode, bicha? Pó de bicha. Porque é bicha da justiça. E Ai, pode sim. é porque pode. Não, você acredita que todo mundo fala isso? De Acho que podcast. a gente tem que mudar essa perspectiva aqui, sabe, gente? É o seguinte, pó de bicha, na verdade, é pó de bicha. Ah! Que é tipo a purpurina. Pode plim, plim, plim. Pode plim, plim, plim. E aí eu sempre faço essa pergunta para os convidados, que geralmente são LGBTs, né? O que é o pó de bicha, o suprassumo de você ser LGBT? E aí eu vou te perguntar, o que é o suprassumo de você ser uma mãe de uma criança trans? É ter a certeza de que eu posso errar e traumatizar minha filha em muita coisa, porque toda mãe traumatiza. Né, gente? A minha psicóloga fala, escolhe o trauma que você vai fazer. Pelo menos escolhe um trauma que seja mais passível de terapia. A terapia mais barata. É, porque você vai traumatizar... Toda mãe traumatiza filho, relaxa. Sim. É ter a certeza que em todo momento que ela olhar para a infância dela, que ela olhar para a existência dela, ela vai ter uma única certeza. Se eu fui legal, se eu não fui chata, isso não infere. Mas ela vai falar assim, eu fui respeitada. Os meus sentimentos valeram. O que eu sentia era importante. E eu saber disso, Não tá tem tudo certo. preço. Eu posso ser a pior mãe do mundo, mas eu fui a mãe que respeitou. Eu posso ser a pior mãe do mundo, mas quando ela chorou, foi importante cada lágrima. Eu fiz jus a cada lágrima que ela escorreu. E eu acho que no futuro, quando ela olhar para trás, isso vai fazer toda a diferença. Sem sombra de dúvidas. E fez toda a diferença aqui hoje, Tamires. Obrigada por ter topado. Ai, gente, né? eu tenho tanta coisa pra contar. A gente vai ter um episódio 2. A gente vai Mas tem que ter um falar depois do episódio que 2. aconteceu. É, justo. A gente vai ter um episódio 2. Vamos sim. Fique tranquila que nos veremos na próxima temporada também. A gente tá na segunda temporada agora do Pode Não me Bicha. chamou pra primeira, viu? Não Olha, te chamei gente, pra que primeira. palhaçada. Que pataquada! Mas, com certeza, na terceira a gente continua contando essa história maravilhosa. Foi um bom prazer. realmente foi bom pra você? Opa! E pra vocês é sempre muito bom, né? Hoje eu não tô olhando pra câmera certa de jeito nenhum. Mas agora eu vou olhar aqui direto na câmera. Aqueles pedidos clássicos que a gente sempre faz, curte, compartilha, sigam nas redes sociais, @bichadajustica e @minhacriançatrans. A gente vai deixar nas descrições aqui do vídeo. E até
até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, com essa mesma bate-apresentadora. Um beijo e até semana que vem.